Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todas. Bem, vamos para a nossa primeira aula. Nossa intenção aqui, na nossa primeira aula da nossa primeira disciplina de legislação, é a gente, antes de começar a falar de plano diretor, de legislação municipal, de código de obras, de indicadores, a gente entender algumas questões práticas do seu cotidiano, né? De forma que a gente pode identificar ah, alguns elementos da sua vida, né? Porque provavelmente você mora em alguma área urbana e só que algumas coisas que acontecem aí na sua vida, na cidade onde você mora, você já normalizou, né? Pelo fato de acontecer corriqueiramente, mas isso não quer dizer que a gente não possa atuar ou identificar como um problema, tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos baseados aqui na cidade onde eu estou no momento. É uma cidade pequena, onde eu estou gravando neste momento. É uma cidade pequena que provavelmente ela seja similar aí com pelo menos os problemas principais sejam similares à sua. Mas claro que cada realidade é uma, tá? Então, lembra que as especificidades locais elas serão tratadas com o seu tutor nos encontros presenciais, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro, vamos abordar por elemento, tá bom? É, Então, primeiro, como que é tratada a questão da habitação social aí na sua cidade? É, Você identifica, você conhece loteamentos residenciais, residências neste modelo aqui da imagem, que a gente chama de clones, de surto de clone? É, Como que isso é tratado na sua cidade? De que forma que essa questão da habitação social ela é encarada pela legislação? Só um minuto, tá, gente? Então, provavelmente na sua cidade você identifica essa questão. A gente não vai se aprofundar, tá? Eu só quero que você observe isso por um outro aspecto. Então, primeiro, por que que esses loteamentos aconteciam, né? Hoje a gente tem uma legislação que não necessariamente precisa mais acontecer isso. A gente pode ter habitação de interesse social no centro da cidade. E a ideia é essa. A gente não precisa colocar as habitações de interesse social na periferia da cidade. Não faz sentido você ficar aumentando o perímetro urbano, aumentando a necessidade de infraestrutura, se você tem lotes e terrenos vazios no centro da cidade, tá bom? Você identifica? Provavelmente sim, você identifica isso. Você provavelmente conhece bairros ou pessoas que não têm um banheiro adequado. A gente pode pensar de uma outra forma. A gente pode pensar um loteamento ou um residencial que não seja nessa forma, dessa forma que ela não é adequada em nenhum dos aspectos. A gente tem projetos bem conceituados e premiados na área de interesse social também, tá? Então, que mais que a gente pode identificar? Como que são tratadas as questões de bioconstrução na sua cidade? O que é isso, bioconstrução? São materiais alternativos que causam um menor impacto no meio ambiente. Então, em vez de utilizar o tijolo comum, você pode utilizar, por exemplo, solo cimento. Você. Como que é tratada a coleta de água pluvial da sua cidade? A gente pode abordar novas formas que até são mais eficazes, são mais simples de ser instalados, por exemplo, jardim de chuva, né? Então, tem algum lugar aí na sua cidade que
você identifica de grande risco de alagamento, ou então com muito acúmulo de água, você pode propor, você pode pensar, né, em alguma forma alternativa e barata, rápida e eficiente para resolver o problema, ou pelo menos amenizar. Tá? Então, a gente pode pensar em bioconstrução, a gente pode pensar em projetos de tecnologias sustentáveis, eficientes, ecológicos. Isso inclui telhado verde, utilização de materiais pré-fabricados, utilização de iluminação natural no seu imóvel, no seu projeto, ventilação cruzada, ventilação natural, aproveitamento de água de chuva. Tudo isso aqui, gente, ó, sempre que vocês estiverem desenvolvendo o projeto no próprio curso, vai ser abordado, tá? Então a gente vai falar sempre de que vocês precisam pensar claro, a primeira coisa do projeto, por exemplo, tô pulando aqui, né? Do projeto é que você tem que colocar as aberturas de acordo com a orientação do seu imóvel para evitar insolação, a gente tem que evitar ar-condicionado, por exemplo, a gente tem que colocar o pé direito adequado para evitar o superaquecimento do imóvel. Então, tudo isso a gente precisa ser abordado. Então, quando a gente estiver estudando o plano diretor, por exemplo, o plano diretor da sua cidade, será que ele tem algum incentivo para o dono do imóvel instalar telhado verde? Tem algum incentivo ou alguma obrigação de coleta de água de chuva? Tá? Será que tem IPTU verde na sua cidade? Então vamos começar a identificar esses pontos. O que mais? Estudo de cruzamentos de travessias. Provavelmente não, com certeza você tem esse problema na sua cidade. Como que são as travessias? Os cruzamentos aí, elas são adequadas a este modelo, por exemplo? É seguro para o pedestre ou é seguro para o carro? Tá? O planejamento urbano da sua cidade, ela é para o carro ou ela é para o pedestre? Tem ciclovia aí na sua cidade? Tá, então, ó, vamos dar uma olhada aqui por Google Maps para ficar mais fácil de um exemplo. Tá? Aqui eu tenho exemplos adequados. Tá? Então, ó, aqui eu tenho um bom exemplo de cruzamento de vias que ele está totalmente adequado para todo mundo. Tá? Então, eu tenho faixa de pedestre, eu tenho acessibilidade, eu tenho mobilidade, eu tenho mobilidade para o ciclista, eu tenho mobilidade para o pedestre e para o automóvel. Tá? Então, eu tenho boa iluminação. Tá? Então, é importante frisar que as áreas de passagem de pedestre precisam ter iluminação adicional. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no Google, junto com o mapa, identificar aqui neste exemplo. Tá? Aqui é mais claro porque aqui na cidade de Jardim, a gente tem um grande problema de mobilidade. Se a gente for pensar que a prioridade é o pedestre, é o ciclista, a última prioridade é o automóvel. Qual é o grande problema? Que a cidade ela é cortada por rodovias, tá? Isso transforma a vida de quem anda a pé em um caos. Então vamos dar uma olhada aqui no um exemplo mais prático. Qual é a condição de travessia, né, do pedestre que mora nessa cidade? Você tem uma rodovia federal, você tem uma avenida do lado de cá e outra avenida do lado de lá. Ou seja, você tem uma segregação da cidade do lado de lá da rodovia e do lado de cá. Como que é a condição de travessia da pessoa que está aqui para a pessoa que está ali, né? Qual é a condição de travessia desse senhor aí, né? Tá vendo ele tentando atravessar a rodovia? É seguro? De forma alguma, tá, gente? É totalmente arriscado, é incondizente, isso aqui é quase imoral, na verdade. Assim, vai contra todas as legislações federais, municipais. Então, parte da gente, estudante, começar a identificar esses problemas, identificar como não normal. Isso não é normal que ocorre. Então, parte da gente uma mudança na estrutura para poder modificar o contexto da cidade. Então, por exemplo, esse cruzamento aqui, provavelmente tem muito acidente de tanto de pedestre quanto de automóvel e então assim é fácil identificar problemas, né? Então o correto seria que este cruzamento fosse estudado por você, estudante de edificações ou estudante de arquitetura. Enfim, a nossa função também é essa, tá? A nossa função na cidade ou que você está, no polo que você está, nossa função como estudante de edificações também é essa, é indicar os problemas e
e atuar por uma cidade que garanta o direito das pessoas e não do automóvel, tá bom? Então vamos ver aqui os próximos slides. O que mais que a gente pode identificar aqui? Questão da iluminação pública. Sua cidade ela é escura, ela é clara, a iluminação da sua cidade ela é por LED, qual é o tipo de iluminação? O que você gostaria de propor? Será que qual é o modelo dos postes da sua cidade? Será que um modelo de iluminação mais alternado não seria mais eficiente? Vou dar o exemplo novamente, é mais fácil, né? Por exemplo, nessa cidade aqui, veja a altura do poste de iluminação. Deixa eu ver se tem algo mais próximo. Isso é um problema porque, ó, esse problema foi contornado aqui no caso porque eles colocaram um braço de iluminação mais baixo, tá? Por quê? Porque essa iluminação muito alta, ela não é eficiente. Ela não é eficiente porque a vegetação ela atrapalha. Não é culpa da vegetação, muito pelo contrário, a gente tem que fazer um planejamento urbano para a vegetação também. Então, não faz muito sentido esse tipo de iluminação. Então, outros modelos, a exemplo do slide, são mais eficientes, tá? Então, aqui no curso, a gente também faz, a gente pode fazer um mapeamento, por exemplo, quais os postes que estão queimados, quais que estão funcionando, qual é a eficiência do sistema de iluminação do seu bairro, tá? Outro grande problema dessas cidades, pelo menos do interior do Mato Grosso do Sul, é a falta de opção de lazer, né? Então, a gente não tem uma condição, a gente sabe a importância do lazer e da atividade física na vida das pessoas. E é um condicionante urbano também. Então, por isso que é da nossa responsabilidade também pensar nisso. Então, a gente não tem um estádio municipal adequado, a gente não tem uma quadra poliesportiva adequada, a gente não tem um centro de atletismo, a gente não tem sequer um espaço adequado para as pessoas fazerem caminhada. Tá? Então, provavelmente você identifica aí algum lugar onde as pessoas fazem caminhada. Aqui é na faixa não edificante da rodovia, o que é um problema muito grande, é perigoso para todo mundo. Então, a gente pode pensar nesse sentido também como um dos problemas que a legislação urbana deveria intervir, tá? O que mais? Novamente, lembra quando eu falei para vocês que a legislação, o Estatuto da Cidade, o Ministério da Cidade, o Ministério da Cidade, ele foi desmembrado e hoje ele é Ministério do Planejamento e Desenvolvimento Regional. Mas essas coisas são temporárias, provavelmente ele vai voltar quando as coisas se normalizarem, né? O planejamento, ele me diz que a gente precisa priorizar os modais não motorizados. Automóvel, a própria circulação a pé. Tá? Então, a gente vem com uma proposta, isso é uma tendência mundial, tá? Que a gente observa em muitas cidades, capitais e não capitais também. Cidades que têm um pensamento um pouco mais progressista em relação a planejamento urbano, a utilização de parklet. O que é parklet? Ok, é um termo em inglês que está tentando dizer que é um lugar que antes era reservado para vaga de estacionamento e agora é um lugar para espaço de convívio público do pedestre. Então, vou dar um exemplo prático também no Google que fica mais fácil. A nossa intenção do planejamento, né, é trazer as pessoas para as ruas, né, trazer essa pessoa para o convívio, tirar ela do isolamento. Isolamentos não tem a ver com isolamento de corona, não é nada disso. Do isolamento da segregação, tá? De dentro dos muros. O próprio termo, a cidade em si, é esse convívio entre as classes, é essa troca entre as pessoas. Então a intenção é a gente trazer as pessoas para as ruas para a gente garantir esse convívio. Então, por exemplo, ó, a gente dá para identificar nesse trecho aqui da cidade que esse, existe uma parte do espaço público que ele é utilizado de forma mais intensa, provavelmente pelos clientes aí dessa lanchonete, dessa conveniência. Então eu poderia, por exemplo, propor
uma retirada de uma ou duas vagas de carro, de estacionamento de carro, nesse caso gratuito, né? Porque não tem parquímetro, não tem a zona azul. Eu poderia solicitar na prefeitura, por exemplo, a retirada dessas duas vagas para a instalação de um parklet. A exemplo desses que estão aí nos slides. Para quê? Para que as pessoas pudessem ocupar essa área que antes era utilizada por um carro, por dois carros, tá? Então, esse é um exemplo de parklet, para isso que eles servem. Agora, para eu poder utilizar e para eu, como profissional da edificações, poder propor um projeto para o dono dessa cantina, por exemplo, ele precisa estar identificado no plano diretor. E é aí que a gente vai entrar também depois. O que mais? Arborização de vias e calçadas, tá? Com certeza também você consegue me indicar um local aí na sua cidade que está precisando de arborização. Tá? Quanto mais arborização, melhor. Claro que tem que estar previsto também uma iluminação adequada, tá vendo? A iluminação aqui ela é baixa, então a iluminação vai ficar abaixo da copa das árvores, não vai prejudicar. Ok? Por isso que a arborização e a iluminação pública ela tem que estar associada. E parque linear também. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o Google. A cidade de Jardim, que é onde está o polo do curso de edificações e arquitetura e urbanismo, é onde esse curso ele está sendo gravado, ela tem a situação de conurbação urbana. O que é isso? É quando a mancha urbana de uma cidade ela quase se encontra com a de outra cidade. Então a gente tem uma conurbação entre Jardim, ou uma quase conurbação entre Jardim e entre Guiá-Lopes da Laguna. Então, não há nada no plano diretor dessas duas cidades que acuse essa situação. Né? Como eu estou em situação de conurbação, a legislação urbana deveria entender isso como algo importante. Tá? Não sei se na sociedade existe essa situação, mas se existir essa situação de conurbação, quando você estiver estudando o plano diretor e a legislação, estude também por esse foco, olhando essa situação. Então, aqui, por exemplo, as pessoas elas fazem caminhada aqui nessa rodovia, vão de uma cidade até outra, porque a gente não tem um espaço adequado, como eu disse para vocês. A gente poderia propor, então, o que seria uma situação adequada? Um parque linear, que vá de uma cidade para outra. Um local de convívio público, de exercício físico. Tá? A gente tem na legislação instrumentos de política urbana, consórcios urbanos, por exemplo, um projeto de um parque linear, ele pode ser desenvolvido pelas duas prefeituras, dividir o custo. Bom, o que mais? Voltando aqui para os slides. Floresta urbana, poluição acústica, horta urbana, quintais urbanos. Você identifica na sua cidade provavelmente vários, maior ou menor intensidade, claro, depende da cidade, né? Locais no centro da cidade ou em locais de boa condição de infraestrutura, vazios urbanos. O que são vazios urbanos? São lotes vagos, que não tem construção, que não está exercendo nenhuma função na cidade. Você pode, então, propor alternativas. Você pode ter quintais urbanos, você pode ter hortas urbanas. Essa daqui, por exemplo, é na cidade de Curitiba. Você pode ter floresta urbana, que é... Essa aqui, por exemplo, é na UFMS, que pode, nesse caso, protege um córrego. Essa aqui é entre dois lotes mesmo, e aqui aproveitaram para fazer um caminho. Você pode propor isso no intuito de evitar as ilhas de calor, por exemplo. Você trazer essa vegetação nativa para o centro da cidade é muito importante, que você ajuda a condicionar um clima mais agradável para o centro da cidade, que ele tem menos área de absorção de chuva, tem menos área verde, então isso ajuda muito. Então também isso é algo que pode estar garantido lá no seu planejamento urbano, desde que ele esteja contido lá. Tá? Então a gente vai observar isso também. Qual a condição de arte da sua cidade? Né? De qual é a oferta artística da sua cidade? Aqui, por exemplo, ela é nula ou nenhuma. Né? Simples assim, né? Mas isso não é normal, tá, gente? A arte ela precisa ser respirada, ela precisa ser vivida. Então, você como aluno, você também pode propor ações, ou até um projeto de extensão,
um projeto de pesquisa, desenvolver manifestações artísticas dentro da sua cidade. Então, eu acho que seria interessante fazer um memorial para as vítimas do Covid, por exemplo. Eu acho interessante fazer um memorial para o fundador da minha cidade, ou para alguma situação específica aqui da história da minha cidade. Eu sei de uma quina de lote lá que está vazio, não tem nada. Poderia propor uma pequena praça, ou uma praça de bolso, uma quadra de uma pista de skate, ou uma quadra para exposição artística ou cultural. Nesse caso aqui também tem algum protótipo de manifestação urbana, tá? Então, nesse sentido, a gente pode propor também pequenas ou grandes manifestações artísticas dentro do nosso espaço urbano. Que provavelmente aí na sua cidade falta muito, né? Ou é inexistente. Novamente, arte urbana, tá? Você pode propor manifestações artísticas dentro da sua cidade. Neste caso aqui é com grafite, com pequenas intervenções, né? Com pequenas gentilezas urbanas, né? Colocar aqui bancos de praça pública, criar novos espaços de convívio público. Eu posso propor também, ou então propor alterações no plano diretor que me permitam construir manifestações artísticas nessas fachadas cegas, nessas empenas cegas, que são essas áreas de prédio que não tem nada, né? Eu não sei se nessa cidade tem muito edifício ou se não tem nenhum, mas vamos ver. Vamos ver se a gente identifica alguma coisa aqui. Aqui eu não tenho nenhum por perto, mas, por exemplo, eu poderia propor nessa fachada cega aqui que não tem nada, né? Que só tá pintado. Eu poderia ter uma manifestação artística aqui, não poderia? Aos poucos, gente, a gente vai incentivando esse consumo de arte pela população. Você levar arte e cultura através do espaço público, através da cidade, é o primeiro passo, tá? Lógico que a gente não transforma uma cidade de interior do nada em um centro cultural avançado, nem é nada disso, mas a gente precisa incentivar o começo, pelo menos, tá bom? O que mais? E tem especificidades da sua função, da sua profissão, que você às vezes nem sabe que existia. Então, por exemplo, existem problemas urbanos que são específicos para a gente. No exemplo desse exemplo da cidade de Jardim, a gente tem um problema que o cemitério está lotado, não tem mais vaga de cemitério, né? Não tem mais vaga mesmo para colocar as pessoas. E a gente precisa disso, né? Também é um problema sanitário, é um problema urbano que precisa ser resolvido. Então, existem outras formas de cemitério, por exemplo. A gente tem os cemitérios horizontais, que são muito eficientes, então pode ser proposto aí na sua cidade também, uma alternativa. Muitas das cidades não tem nenhuma capela mortuária para fazer o velório, enfim. Também é um exemplo, tá? Restauração em patrimônio histórico, tombamento. Eu não sei, dependendo do local onde você está, se é uma cidade mais histórica, se é uma cidade mais de fundação mais recente. Mas, por exemplo, dando como exemplo, Guia Lopes da Laguna, né, que é mais próximo a mim aqui, neste momento. Guia Lopes da Laguna é uma cidade de fundação antiga, então ela tem uma história que poderia e precisaria ser preservada. Então a gente tem alguns exemplos de construção lá na cidade que não estão preservados, ou enfim, eles não estão tombados nem pelo município, nem pelo estado. Então, por exemplo, eu tenho aqui um prédio que, se eu não me engano, era a antiga prefeitura, e ele está em deteriorização e ele está sendo alterado, não dá para ver, tá, gente? Infelizmente aqui. Mas, se eu não me engano, é um prédio de 1940 e tem um interesse, ele é uma mescla entre arquitetura neocolonial enfim, talvez seja uma arquitetura mais mesclada, mas enfim, ela tem um contexto histórico para a cidade e deveria estar preservado, tá? Ele tem alguns elementos neocoloniais que seria de fácil identificação, mas na imagem não dá para ver.
Então esse prédio deveria estar tombado, entendeu? Pelo município. Ó, aqui eu tenho outro muito interessante, um outro prédio muito interessante da época. Ele aparentemente está bem conservado, né? Ele mantém os elementos originais, embora esse tipo de, de publicidade ele é excessivo, né? O que acaba atrapalhando a concepção do edifício, né? A gente tem elementos aqui, ó, Art Deco, no prédio a gente tem elementos do início do modernismo. Então, esse é um exemplo de edifício que poderia ser tombado pelo município, tá? Para evitar que daqui a um tempo se comece a modificar a estrutura do prédio e acabe que ele se desconfigure. Isso não é interessante. A gente precisa preservar a história através do patrimônio histórico da sociedade. A gente não pode autorizar modificações muito grandes e para isso tudo precisa também, essa parte da proteção do patrimônio histórico precisa estar descrito no plano diretor da sua cidade, tá? Então, se a sua cidade você identifica esses elementos, quando você estiver estudando o plano diretor, fica atento também, por gentileza. E essa situação aqui de excesso de publicidade também é controlado pelo plano diretor, desde que você tenha leis de publicidade lá, escritas ali dentro. No caso de Jardim, porque eu conheço, não tem. Guia Lopes sequer tem um plano diretor, tá, gente? Então, assim, a gente está abordando algo que a nossa função é essa, despertar mesmo. A nossa função como profissional de edificações, da arquitetura, do urbanismo, nessas cidades pequenas de interior é essa, é despertar, tá? Então a gente está no começo de tudo. Então, é por isso que é interessante a gente iniciar o curso mostrando situações diferentes e abordando às vezes muitas coisas que são além da disciplina, para a gente também construindo essa concepção de profissional, tá bom? Que mais? Professor, eu sei aqui na minha cidade um local que não tem infraestrutura nenhuma, só tem rua, não tem nem iluminação, é precário, é cheio de lixo, é perigoso, ter desmoronamento, enfim, isso também é um tipo de programa e ação que a gente pode desenvolver, tá? Adequar algum local através de infraestrutura, levar infraestrutura para locais que não tem, ou que são que são esquecidos mesmo, ou são negligenciados pelo poder público. A nossa função aqui também é apontar o dedo para o poder público e falar, ó, isso aqui tá errado, não pode ser desse jeito não. Ou você faz alguma coisa, ou eu vou te denunciar para o Ministério Público. É assim que funciona, gente. Não tem outra forma. O que mais? Aqui a gente já está aprofundando mesmo, já está indo para uma parte que é mais conceitual e é bem interessante. Os projetos comerciais da cidade, fruição pública, esse quesito de quadra aberta, shopping aberto, calçadão, ele está sendo utilizado nessa cidade? Então, por exemplo, o que é isso, né? Fruição pública ou quadra aberta? As quadras, gente, o ideal é que a gente crie circulação interna no meio da quadra. Então, que a gente crie pequenas ruas, mas que não passem carro, tá? Pequenas ruas de circulação de pedestre, de bicicleta, no intuito de criar também novos espaços de lojas comerciais, de fachadas, novos espaços de convívio público. Tá? Então, quanto mais fluido a minha quadra das minhas cidades elas forem, melhores, tá? Então, é assim que a gente começa a incentivar, principalmente nos centros das cidades, locais como calçadões, shoppings abertos, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, que eu conheço. Então, por exemplo, ó, centro da cidade de Jardim. Ó, esse exemplo eu tenho uma praça aqui, e os dois lados da cidade, né? Com a rodovia no meio. A rodovia é um problema, eu já disse para vocês, né? Mas, se você observar, eu tenho um estacionamento. Ó, tá vendo essa quadra aqui? Eu tenho um estacionamento que ele dá acesso de uma rua até a outra.
Eu poderia, por exemplo, nesse modelo aí de quadra aberta, propor um projeto de galeria comercial aberta aqui e levasse a pessoa da praça até essa quadra aqui. Claro que, óbvio, se você quiser deixar mais complexo e mais interessante, atrelado a um sistema de cruzamento de nível, talvez, ou de faixa elevada para os pedestres, com semaforização, algo adequado e seguro para o pedestre também. Então, este é um exemplo, aí na setinha tá, né? Este é um exemplo de local que a gente poderia propor um projeto de fruição pública, ou shopping aberto, ou quadra aberta, ou calçadão, certo? Novamente, manifestações artísticas. Você tem um local adequado para a prefeitura realizar o carnaval ou realizar o movimento artístico anual, um local adequado, uma arena, um local de show, no, pequenas manifestações artísticas e culturais mesmo. Tá? Então você também pode fazer essa proposta dentro do plano diretor, ou indicar ali no plano diretor alguma coisa. A gente vai ver que provavelmente nada disso ele esteja sendo indicado lá na legislação da sua cidade, tá? Mas a intenção é exatamente essa, começar a abrir a nossa mente para que a nossa legislação municipal ela é extremamente falha, tá? E quando a sua cidade ela for propor a revisão da legislação do plano diretor, é interessante que você esteja lá, tá? Porque tudo tem audiência pública. Então agora, como você já sabe que certas coisas podem ser resolvidas ou questionadas, você vai estar lá indicando, tá bom? Então vou dar um exemplo aqui, né? A cidade de Jardim ela tem muito vazio urbano dentro do centro da cidade. Tá? Então o centro da cidade ele é bem estruturado até certo ponto, ou seja, ele tem asfaltamento, ele tem rede de energia elétrica, ele tem cabeamento de telefonia fixa, ele tem cabeamento de internet a fibra, eu tenho até o Wi-Fi público aqui na região, eu tenho esgotamento sanitário, então é um local de boa condição de infraestrutura. Então não condiz esses lotes vazios aqui dentro, porque isso é um custo para a sociedade. Esses lotes poderiam ter habitações, poderia estar cumprindo uma função, e não está. Aqui ele só está valorizando, está criando renda para o dono do imóvel, tá? E isso não é legal para mim, que sou proprietário, que sou um cidadão, não é para a prefeitura, porque isso é um custo desnecessário. Por quê? Isso força ou isso induz a cidade a criar novos loteamentos. Tá? E nessa intenção de criar novos loteamentos, você amplia a malha urbana da cidade e isso torna a manutenção mais cara. Você levar o asfalto para uma área que ainda não tem, de forma desnecessária, se você tem lote vago aqui no centro da cidade. Tá? Então, se eu nesse exemplo, eu identifiquei vazios urbanos. Então, por exemplo, aqui eu tirei uma foto aqui, né? Então, ó, tem um vazio urbano, então eu vou propor, tá? Deixa eu só retornar aqui, tá, gente? Eu tô dando um exemplo da atividade da semana 1, que é o que vocês vão ter que fazer. Então, nesse caso, eu sou estudante, eu sou você, tá? Eu identifiquei que um problema da minha cidade aqui são os vazios urbanos do centro, são os lotes desocupados do centro. Então, o que que eu vou fazer? Eu achei um imóvel, um lote aqui que eu acho, ó. Então, se eu não preciso ter habitação social lá na periferia da cidade, eu posso ter habitação social no centro da cidade, seria interessante eu propor um projeto de habitação social no centro da cidade, não seria? Com certeza. Então, no meu caso, o que que eu vou fazer? Eu vou pesquisar esse tema, tá? Porque é um tema que eu gosto, é um tema da minha pesquisa. Mas você faz o tema que você quiser, tá? Que seja algo mais agradável para você ou algo que te instigue um pouco mais. Nesse caso, eu vou pesquisar habitação social no centro da cidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no Google e digito lá como as cidades, outras cidades, elas resolvem, elas encaram esse problema, tá? Então, eu fiz a minha pesquisa e durante a minha pesquisa, encontrei que lá em 2004, a prefeitura do município de São Paulo construiu um programa, desenvolveu um programa chamado Morar no Centro, que a proposta era exatamente essa, era levar a habitação social para os centros das cidades, ocupando lotes menores do centro da cidade que estavam vagos. Tá? Então, nesse caso, ó,
Tinha por prioridade política a revalorização da região central da cidade, combinando a geração de moradias com a ressignificação da identidade e da cultura do centro da capital. Então, nesse caso aqui, olha o projeto. É um projeto residencial, que é um bloco, apenas um bloco único, organizado em 3 pavimentos, tá? E pequenos jardins na frente. Se eu não me engano, são apartamentos dúplex, né? Sim. Então, fiz a minha pesquisa e encontrei esse projeto da Baco Arquitetura. Ó, as unidades do térreo têm uma área menor, são destinadas a casais sem filhos e idosos. E as unidades do piso superior provavelmente são maiores, tem uma área maior e para quem tem filho e precisa de mais espaço. Aqui eu tenho a planta baixa. Então, no térreo eu tenho 4 unidades de 35 metros quadrados. E na parte superior, 43 metros quadrados, 4 pavimentos de 43 metros quadrados, unidades do tipo duplex. Sistema construtivo, né? Lembra que eu falei para vocês que é interessante a gente sempre observar qual é o tipo de sistema construtivo que a gente está utilizando ou que a gente está incentivando. Nesse caso, utilizou-se a alvenaria estrutural. Tá? Se você ainda não sabe o que é, você vai aprender durante o seu curso qual a diferença da alvenaria comum da alvenaria de vedação para a alvenaria estrutural. Então aqui se utilizou a alvenaria estrutural porque ela é mais rápida, ela é mais limpa, ela evita recorte, ela evita desperdício, por exemplo. E cimento queimado ao invés de utilizar piso de cerâmica também. E aqui eu tenho uma foto aqui depois de como que ficou, de todas as pessoas. Ou seja, um local que antes não tinha ninguém, tem um monte de gente morando. Não é... Então, gente, a ideia de cidade é essa. A cidade ela tem que cumprir uma função social. Tá? A função da cidade não é ter rua para carro, para automóvel e não é isso. A função da cidade ela é ser acessível a todos. É que as pessoas possam usufruir do benefício de morar em uma cidade. Então, qual é o benefício dessas pessoas? Elas vão morar no centro, próximo aos trabalhos, próximo às escolas, próximos às praças, ao invés de morar lá na periferia que não tem sequer asfalto. Então, a concepção de planejamento urbano, ela não precisa ser aquilo que a gente conhece, que ela é muito tóxica, né? Ela é muito ruim para as pessoas. E isso é garantido, esse direito à cidade, o direito à moradia, o direito à locomoção, o direito à qualidade de vida, isso é garantido por lei, pela Constituição, pelo Estatuto da Cidade. Então, se o seu município não indica isso em nenhuma legislação, a legislação federal indica, tá? Então, qualquer que seja a sua proposta para o seu vereador, para a sua comunidade, para o seu prefeito, para a sua prefeita, você está amparado por uma legislação federal, tá? Então não se preocupe, você pode fazer essas indicações tranquilamente. Então, ok. O que você vai ter que fazer no exercício da primeira semana? Durante a sua atividade online, você vai fazer o quê? Você vai assistir a videoaula, que é essa que está sendo gravada. Você vai pesquisar problemas que você identifica e gostaria de propor alguma solução, tá? Ao modelo desse aqui. Pode ser qualquer um desses que eu falei ou algum outro que eu não disse aqui e que você queira tratar ou você queira abordar. Você vai fazer uma apresentaçãozinha, pode ser esses mods, uma apresentação em PowerPoint também, tratando sobre o desenvolvimento da solução, através de projeto que você vai pesquisar aí no Google. Vamos supor, eu quero resolver o problema de falta de transporte público. Na minha cidade não tem uma rede de transporte público. Como que a gente pode resolver esse problema? Eu posso criar linhas de BRT, linhas de ônibus, enfim, eu posso propor linhas de aluguel de bicicleta, eu posso propor uma estrutura de ciclovias que sejam conectadas com as praças. Então, assim, as possibilidades são infinitas, tá? Depende da sua percepção, depende da sua realidade aí. Então, você vai montar essa apresentação, pode ser similar ao modelo apresentado, pode ser em dupla, se você quiser fazer com algum colega, e apresentar durante o encontro presencial da semana 1 junto ao seu tutor, tá bom? Então, basicamente, você identifica um problema que você acha que poderia melhorar. Por que esse problema acontece? Por que você acha que é o que acontece? Então, já faz o levantamento dessa hipótese, do motivo desse problema.
Busca um exemplo de cidade ou de prefeitura que resolveu o mesmo problema que você identificou, elabora uma hipótese de projeto ou de resolução desse problema, também baseado naquilo que você fez na sua pesquisa do Google, tá bom? Pessoal, é só seguir mais ou menos o modelo da apresentação dessa aula que durante os encontros presenciais a gente vai debater tudo isso, tá? Junto com o seu tutor presencial. Então essa foi a nossa aula da primeira semana. Atente-se aos prazos do seu tutor presencial, ao prazo da atividade online. Bons estudos durante a nossa disciplina. Qualquer coisa que vocês quiserem discutir ou quiserem que aprofunde no tema, é só mandar um e-mail para mim, vai ter o meu e-mail dentro do Moodle, é só mandar um e-mail por lá também. E sempre aprofundem, sempre, levem questionamentos para o seu tutor presencial, para vocês trocarem informações e discutirem os temas também. Tá bom? Bons estudos e eu espero vocês na próxima semana. Muito obrigado.